como, por exemplo, o mensalão. A ministra Carmen Lúcia, nossa decana, também esteve presente. O processo levou 2 anos para receber a denúncia e 5 anos para ser julgado. Trabalho exaustivo do eminente relator, mas que diga-se a realidade, um trabalho que ninguém conhecia melhor do que ele. Agora eu vou ter a falsa modéstia, ministro Alexandre, dizer que eu procurei analisar cada detalhe do seu trabalho muito denso, daí eu ter analisado todas essas páginas, e entender que, até para mim, elaborar esse voto foi motivo de extrema dificuldade, eu vou dizer por quê. Não é um processo simples, e já não seria tão somente pelo número de denunciados e de testemunhas. Mas, em caso, salta aos olhos a quantidade de material probatório envolvido. Reportagem que foi ao ar em fevereiro de 2025 já indicava que a Polícia Federal havia apreendido 1.200 equipamentos eletrônicos dos envolvidos, 1.200 equipamentos eletrônicos, e logrado extrair 255 milhões de mensagens de áudio e vídeo, com peritos federais elaborando 1.214 laudos. Foi exatamente nesse contexto que as defesas alegaram cerceamento de defesa, em razão dessa disponibilidade tardia, que apelidei de um tsunami de dados que no direito anglo-saxônico se denomina de document dumping, e sem indicação suficiente e antecedência minimamente razoável para a prática dos atos processuais. Eu não sou um expert nesse assunto, mas a quantidade chega a 70 terabytes. Eu fui pesquisar isso, fiquei até... nem acreditei, porque são bilhões de páginas. E já apenas em 30 de abril de 2025, portanto, mais de um mês após o recebimento da denúncia, e menos de 20 dias antes do início da oitiva das testemunhas, foi proferida a decisão deferindo acesso à íntegra de mídias e dos materiais apreendidos na fase investigativa. Apenas em meados de maio, cerca de 5 dias antes do início da oitiva das testemunhas, a Polícia Federal enviou links de acesso para as defesas de um SharePoint, e, não obstante, os arquivos totalizassem 70 terabytes. 70 terabytes. Pastas e arquivos que se encontravam sem qualquer nomenclatura adequada ou índice que permitisse uma efetiva pesquisa, como também senti essa dificuldade e, por uma questão de fidelidade, dizer que não só o ministro Alexandre de Moraes me mandou todos os discos, enfim, todos esses 70 terabytes, e também me convidou para assistir o depoimento das testemunhas. Como se não bastasse, novos arquivos foram incluídos no curso da instrução processual, inclusive em 15 de junho de 2025. Há nos autos um professor de todos nós, que é da casa de vários ministros, professor titular da casa de vários ministros, professor titular da USP, Gustavo Henrique Badaró, que destacou ter efetivamente ocorrido a violação à garantia da ampla defesa. Destaquei um trecho. É que, para exercer o seu direito à autodefesa, falando por si e de viva voz perante seu julgador,
o acusado precisa conhecer plenamente, com a máxima profundidade, todas as provas que foram produzidas contra si ou a seu favor. E isso vale para os acusados de ontem e os de hoje, independentemente de suas matizes ideológicas. O devido processo legal vale para todos. Nesse ponto, eu grifo o que vem sendo denominado pela doutrina de data dump ou document dumping, que é a disponibilização tardia desses excetos de dados. Analisei uma jurisprudência da Suprema Corte, no caso Warren Hillary contra Brad, mas eu não tenho esse hábito de pesquisar lá fora nada. Eu acho que nós temos a melhor literatura, temos a melhor música, temos a melhor poesia, temos tudo de melhor, inclusive os acórdãos. E não se trata de novidade no Brasil. Na Justiça Federal, por exemplo, foi objeto de sentença de absolvição sumária. Uma sentença proferida em 2021. Oportunidade que se ressaltou o cerceamento de defesa. E no texto da decisão está a existência de cerceamento de defesa, uma vez que o membro do parquê fez acompanhar a inicial acusatória de algo aproximado a 4 terabytes. Aqui são 70 terabytes. A acusação de aproximadamente esse número de terabytes, os quais, malgrado tenha sido instado pelo juiz ao fazê-lo de juntar, jamais especificou, sequer dando condições aos réus até a data de hoje, de analisar o ID, e aqui cita o número. Esse procedimento evidencia, um só tempo, abuso do direito de acusar e ausência de justa causa para a acusação. Ação criminal 0001238-44-2018, 4 de janeiro, 3.400, sentença proferida em 5 de maio de 2021. No segundo grau, a sentença absolutória foi confirmada por unanimidade, contando ainda com parecer favorável do Ministério Público Federal, que reiterou a tese do cerceamento de defesa. Aqui, senhor presidente, eu também trago uma doutrina que vai ser anexada aos autos, está anexada aos autos, eu estou evitando me estender, do professor Oren Kerr, professor de Stanford, em que ele trata dessa questão do document dumping. E ainda, algumas décadas atrás, um processo com dezenas de volumes impressionaria. No entanto, não é nada comparado, por exemplo, com os dados envolvidos no presente caso concreto, uma vez que 70 terabytes poderia ser equiparado a muitos milhões ou até bilhões de páginas, sejam em texto puro, escaneado, chegando a bilhões, a depender da resolução ou número de caracteres. Faço ainda citação de casos julgados e destaco que, como no processo penal, o protagonismo da instrução processual incumbe às partes, torna-se imperativo que, antes da produção da prova oral, isto é, antes da inquirição das testemunhas e do interrogatório, a defesa já conheça todo o acervo probatório. Aliás, volto a repisar que isso não é algo estranho no nosso direito, e cito o inquérito 4244, agravo regimental, de 25/4/2017. Como Vossa Excelência pode verificar, eu estou evitando citar nomes dos colegas, acho desconfortável e deselegante. Evidentemente que um celular ou computador apreendido no bojo de uma investigação integram o material probatório. Mas com tantos dados, tantas mensagens,
tantas fotos, tantas fotografias de páginas saltadas de documentos, podem até não ser interesse da acusação, mas são essenciais para a defesa. Porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que Vossa Excelência conhece como ninguém, ministro Zanin, não compete à autoridade policial, ao Ministério Público ou mesmo ao juízo processante realizar um filtro seletivo do material probatório colhido, decidido unilateralmente pela autoridade policial, o que é ou o que não é pertinente à defesa. O acesso amplo está na ratio da súmula 14, que permite ao advogado o acesso à totalidade do acervo. A possibilidade que existam dados considerados irrelevantes pela acusação ou pelo juiz, mas que possam ter elementos cruciais para a defesa, seja para corroborar a tese defensiva, seja para questionar a lisura da investigação ou a denominada cadeia de custódia de provas, é importantíssimo para a defesa. E há hoje doutrinas mais recentes que exatamente atacam esse ponto. O que pode ser indiferente para a acusação, o que pode ser indiferente para o juízo, pode não ser para a defesa. Ela, além dos fatos narrados na denúncia, é preciso que a defesa tenha também acesso a inúmeros dados. Veja-se, por exemplo, há pouco tempo foram inquiridas testemunhas cujos depoimentos influem na solução desse caso. Eu cito apenas, en passant, porque nós não estamos julgando esse réu. Um réu que depois que disse que ele elaborou uma minuta que tem sido objeto material da análise e da cognição da corte. Então, voltando à questão de que nós temos jurisprudência tão mais moderna que a Suprema Corte Americana, que demora mais a julgar temas de desacordo moral da sociedade, e o Supremo é sempre Estado a decidir, que o parlamento não decide, que há desacordo moral lá e empurra-se tudo para o Supremo. Isso tem uma virtude, é que nós temos uma jurisprudência mais evoluída do que a da Suprema Corte. Aqui eu cito a reclamação 80.133, julgada em 4 de junho de 2025. Nesse julgado está, com todas as letras, a manutenção das audiências de instrução e julgamento para datas próximas, com início em 6 de junho de 2025, sem que a defesa seja franqueado o acesso integral ao material probatório concedido prazo razoável para sua análise, configura manifesto cerceamento de defesa, comprometendo a paridade de armas e o devido processo legal. Reclamação 80.133. Trago também o habeas corpus 218.265 da relatoria da segunda turma, em 21 de fevereiro de 2024. Apenas pela importância, no julgamento a que eu me referi, Brad versus Maryland, o Justice William Douglas consignou a célebre assertiva: a sociedade triunfa não só quando os culpados são condenados, mas também quando os julgamentos criminais são justos. Por isso, senhor presidente, a egrégia turma, em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, data dump, sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para os atos processuais, e eu confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso. Eu acolho a preliminar de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e reconheço a ocorrência
de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Agora, senhor presidente, passo a preliminar de validade da colaboração premiada. Senhor presidente, eu teci inúmeras críticas à delação premiada. E, por essa razão, eu me sinto no dever de manifestar algumas compreensões e concluir, talvez diferentemente daquela impressão que eu tive início elite. Eu cito a Lei 12.850, de 2013. E, conforme o artigo 3º da Lei 12.850, a colaboração premiada deve resultar em um ou mais dos seguintes efeitos: identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa das infrações penais por eles praticadas, a revelação da estrutura hierárquica da divisão de tarefas da organização criminosa, a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, a recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações penais praticadas e a localização de eventual vítima com a sua integridade. Cito aqui os benefícios que são concedidos ao delator que fez a colaboração na polícia e não no Ministério Público. No presente caso, mas o Supremo Tribunal Federal, ele corroborou a possibilidade de colaboração na polícia. No presente caso, há cláusulas que prevêem perdão judicial, substituição da pena privativa da liberdade por pena restritiva de direitos e redução em até 2/3 da pena privativa de liberdade. Sintetizando, senhor presidente, 8 páginas sobre a delação de Mauro Cid. O Ministério Público, num primeiro momento, ele manifestou-se pelo arquivamento da colaboração. Isso significa uma frase que foi dita recentemente no plenário: Instituto Novo, nós vamos progredindo no seu entendimento. Mudar de entendimento é manifestação de humildade judicial. Mudar de entendimento é evoluir. Mudar de entendimento é porque o direito não é um museu de princípios. E ele está em constante mutação. Afinal, jus filosoficamente, o direito é um instrumento da vida e da esperança. E essa delação premiada, ela restou em 9 de setembro de 2023, na sua homologação pelo relator, ocasião em que reconheceu a regularidade, a legalidade, a adequação dos benefícios pactuados. É bem verdade que eu fiz essa crítica, que idas e vindas de um colaborador podem representar atos de retaliação, criatividade de autoproteção, mas, depois de me debruçar, como espero estar demonstrando, sobre todo o processo, eu verifiquei que hoje no direito, o núcleo essencial do direito tem de ser a eficiência do sistema de justiça. Isso se denomina uma análise econômica do sistema. Por quê? Porque a eficiência é um conceito nuclear da economia. Então, para o sistema ser eficiente, nós temos que analisar externalidades negativas e externalidades positivas. Há uma externalidade positiva, porque, na verdade, o colaborador foi chamado. E a análise econômica, ela trabalha com economia comportamental e psicologia hedônica. O réu chamado para um complexo de crimes como esse, ele não foi chamado para inventar. Ele, na verdade, ele foi chamado para fatos novos que a própria polícia noticiava a ele.
Então, eu cheguei à conclusão de que realmente é anômalo. Se nós analisarmos todos os processos, pode pegar toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vai dizer que uma colaboração premiada com tibieza, ela tem de ser rescindida. Mas, nesse caso, o réu colaborou com as delações, sempre acompanhado de advogado. E as advertências pontuais feitas pelo relator ao colaborador, no sentido de que o descumprimento do pacto poderia ensejar sua detenção, isso faz parte da